Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a jornalista Caterina, saudar a iniciativa do presidente da Alesp, da mesa que dirige os trabalhos, e dizer da importância que tem a tribuna virtual, principalmente para que os parlamentares possam dialogar sobre temas importantes. E também queria já deixar a sugestão aqui, eu já deixei numa outra atividade que fiz na Rede Alesp, a possibilidade da interação entre os que nos assistem e os deputados que usam da tribuna virtual. Seria um ganho importante, porque você poderia discutir com o munícipe temas pautados também por eles. Bom, queria aproveitar esse tempo que eu tenho para falar um pouco sobre essa pandemia e que o estado de São Paulo é um dos estados mais afetados, a cidade de São Paulo, assim como o Rio de Janeiro, o Ceará e agora Manaus, no Amazonas. Então, nós precisamos ter clareza da importância que tem as orientações dos médicos, daqueles que pesquisam, que estudam e que nos indicam que, nesse momento, o mais importante é o isolamento social, para evitar que o vírus possa se propagar. Até porque o risco de colapsar a rede pública de saúde sempre é muito grande. A gente está vendo lá em Manaus que eles estão vivendo uma situação muito delicada e o grande problema é quando o serviço público não tem mais capacidade de atender aqueles que mais precisam. E pensando um pouco nisso, é preciso, na minha opinião, fortalecer os recursos da União e do Estado para que haja atendimento adequado e que não tenha que se fazer escolhas, como aconteceu na Itália, na Espanha, de quem vai ter o atendimento, quem vai poder ir para a UTI, quem vai ser entubado e quem não vai. Isso é muito triste e espero que a gente não viva no Brasil, em especial em São Paulo, essa situação de escolhas. Os jornais de hoje trazem matérias que são sempre muito impactantes. Eu queria destacar uma, que é a declaração de um sepultador, o Adenilson Costa, de 47 anos, do cemitério da Vila Formosa, que ele diz: são tantos corpos que os carros das funerárias formam filas e geram um congestionamento dentro do cemitério. Nunca tinha visto isso. E ele está falando que houve um aumento, em média, de 20 a 30 sepultamentos por dia para 60, portanto, o dobro. Qual é o grande problema? É que no Brasil e aqui na cidade, no estado, nós não temos ainda a capacidade de aplicar o teste nas pessoas. A gente tem aí uma fila de testes, a gente tem a demora nos resultados, e isso dificulta entender o que está acontecendo com a doença, por onde o vírus se espalha. O que nós já sabemos é que ele está na cidade como um todo, que ele está na periferia da cidade. Agora, o que nós não sabemos é quem ainda é o portador do vírus, mesmo que assintomático. Esse é um problema grave. Infelizmente, o governo do estado, o prefeito, não conseguiu ainda dar uma resposta. O governador já tinha prometido lá atrás que a capacidade de teste seria de 2.000 por dia. A gente percebe que isso não está acontecendo. O ministro promete 50.000 testes no Brasil por dia. Isso ainda não acontece. Enquanto o Brasil não tiver a capacidade de testar, nós teremos dificuldades de diagnosticar ou até de mudar a metodologia para poder cuidar das pessoas e evitar que o vírus se espalhe. E isso a gente já viu em outros países. Quanto mais teste, mais condições você tem de diagnóstico. Nós estamos num voo, num avião, em que o piloto está com uma venda, portanto, com uma dificuldade muito grande de saber para onde ir. E, além disso, a gente tem uma disputa, né? O ministro ontem da Saúde, o ministro Mandetta, dizendo que o Brasil tem dois comandos, que é preciso decidir se as pessoas vão ouvir o ministro ou se vão ouvir o presidente. Me parece que essa declaração do ministro o coloca
numa situação delicada, de que pode ser o próximo a ser defenestrado pelo presidente, o que é uma pena, porque o presidente da República tem testado todos os dias a paciência das pessoas, tem desrespeitado as orientações do próprio ministério e tem dito coisas que um presidente, um condutor do país não deveria. Ontem, numa live, ele disse que essa questão do vírus está passando. Na verdade, ele não quis dizer que o vírus passou, foi embora, na minha opinião. Está dizendo que as pessoas começam agora a saírem de casa porque entenderam que esse é um problema menor, que o problema maior é o desemprego. O problema é que se as pessoas saírem de casa, não adianta ter emprego, porque a gente pode não ter mão de obra. Então, nós estamos diante de um dilema, e que se as pessoas não entenderem que é preciso cuidar dessas pessoas, que a gente precisa ter recursos para cuidar dessas pessoas, para que elas fiquem em casa, para que elas possam ter o mínimo de segurança para ficar em casa, nós vamos ter cada vez mais gente circulando. Hoje, nos jornais, a gente duas matérias, uma mostrando uma mãe que acorda mais tarde com os filhos para pular uma refeição. E a refeição que ela pula é o café, e ela só faz 2 refeições, com o mesmo cardápio, arroz, feijão e ovo. O que é preciso fazer, na minha opinião? Nós vamos discutir fontes de financiamento. A Assembleia aprovou, semana passada, um projeto que disponibiliza recursos dos fundos para o combate ao coronavírus, em torno de 1 bilhão. É pouco, é muito pouco. É possível outras contribuições importantes. Eu queria deixar aqui uma, nesse tempo que me resta, que poderia ser uma contribuição fundamental nesse momento. A gente tem visto doações de empresários, o Banco Itaú que anuncia 1 bilhão de doação, outras empresas e assim por diante. Agora, nós precisamos mais do que isso. O poder público não pode só esperar as doações, generosas ou não, da iniciativa privada. As doações são importantes, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos avançar numa lei que possa taxar as grandes fortunas. E eu, quando falo de grandes fortunas, eu não estou falando de quem é milionário. Eu estou falando de quem é bilionário. Então, eu queria dar aqui 5 exemplos, para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam o que significa grandes fortunas. A gente não está falando de gente que tem um pouquinho ou que tem um pouco. A gente está falando de gente que tem muito. Foi publicada uma relação das grandes fortunas no mundo, revista Forbes, e eu separei aqui os 5 só, as maiores fortunas no Brasil. Então, vamos lá. O primeiro grande rico, que tem milhões, é Joseph Safra, do Banco Safra. A fortuna dele foi avaliada em 25,2 bilhões de dólares. Multiplique por 5. 25,2 bilhões de dólares. Depois, em segundo lugar, Jorge Paulo Lemann, né? 22,8 bilhões de dólares. Ele é o 35º do mundo, o Joseph Safra, 31º. Em terceiro, Marcel Hermann Telles, 9,9 bilhões de dólares. Ele está em o 138 do ranking, na posição 138. Em quarto, Eduardo Saverin, ele está na posição 140, 9,7 bilhões de dólares. E Carlos Alberto Sicupira e família, 8,8 bilhões de dólares, ele está na posição 162 do ranking no mundo. Eu estou falando dos 5, a gente podia falar dos 20. E eu não estou falando de quem tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eu estou falando de quem tem 8,8 bilhões de dólares, 25,2 bilhões de dólares. Eu estou falando de gente que tem uma fortuna acumulada. E essa fortuna só existe porque essas pessoas ganharam dinheiro no Brasil. E esse momento, em momento que a gente está vivendo com muita dificuldade, é quando essas pessoas podem também dar uma contribuição, a gente aqui estabelecendo uma taxa sobre grandes fortunas. Isso poderia ajudar muito o país, óbvio, se o presidente não atrapalhar, a ter recursos para a construção de hospitais de campanha, para ter recursos para a compra de respiradores, máscaras, EPIs, para que a gente saia dessa crise que a gente está vivendo hoje.
Eu volto numa outra oportunidade com outras propostas para que a gente possa discutir, de fato, recursos volumosos que possam verdadeiramente ajudar no combate ao coronavírus, à Covid-19. Queria agradecer essa oportunidade, me colocar à disposição para continuar na próxima tribuna virtual. Um abraço a todos.